O rei que se deparou face a face com Jesus. A história completa de Nabucodonosor. Imagine adentrar o Madison Square Garden e vislumbrar 10.000 pessoas prostradas em adoração a você ou a sua imagem. Alguns poderiam se sentir desconfortáveis, enquanto muitos jamais ousaram sequer imaginar tal cenário. Para Nabucodonosor, isso não era meramente um pensamento fugaz, mas uma realidade concreta. Pessoas de todas as profissões e idades, incluindo homens idosos, jovens, avós e crianças, demonstravam seu respeito ao se curvarem durante o reinado de Nabucodonosor. Ele não era visto simplesmente como um rei, mas adorado e reverenciado como um deus pelos seus súditos, uma divindade aos olhos de seu povo. Este status elevado não era apenas um símbolo de poder, mas reconhecimento de suas qualidades divinas, percebidas e poderes sobrenaturais. Assim, seu governo foi caracterizado por um aura de mistério e fervor religioso, tornando-o uma figura de imensa significância, a ponto de ninguém no mundo parecer comparável a ele. A mera ideia de falar de maneira inapropriada com seus servos, que dirá diretamente a ele, era suficiente para instilar medo em qualquer um. O rei Nabucodonosor exerceu um poder e privilégio sem precedentes, ultrapassando a maioria das pessoas na história. Ele construiu um vasto e poderoso império, subjugando outras duas grandes civilizações, a Síria e Egito, detendo mais controle sobre o mundo durante seu reinado do que qualquer outro homem antes dele. No entanto, seu testemunho escrito revela que sua riqueza e poder o fizeram gradativamente intoxicar-se com seu sucesso, tornando-se cada vez mais arrogante. Sua posição como o homem mais poderoso na Terra lhe deu uma visão distorcida e inflada da vida e do mundo ao seu redor. Este Deus estava prestes a enfrentar o único Deus verdadeiro. Este rei gentio teria uma visitação de Deus por 3 vezes. Como ele responderia? E como isso ocorreria? A resposta viria de um de seus territórios conquistados. Em uma demonstração de imensa força, o exército de Nabucodonosor sitiou Jerusalém, uma cidade de grande significância para o povo de Judá. A Bíblia nos conta: nos seus dias, Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu contra Jerusalém, e Jeoaquim ficou sendo seu servo por 3 anos. Depois se revoltou contra ele. Segundo Reis 24, versículo 1. Optando por uma tática mais calculada, em vez de demolir completamente Jerusalém após seu cerco inicial, ele preferiu controlar os reis de Judá, manipulando-os como marionetes para exercer sua influência e autoridade sobre a nação conquistada. Zedequias, em particular, destacou-se por não atentar para Jeremias, nem para os outros mensageiros de Deus. Em vez disso, zombava e ignorava suas advertências, como nos conta 2 Crônicas 36, versículos 12 a 14. Ele se recusou a ouvir a palavra de Deus transmitida por Jeremias, quebrou um juramento feito em nome de Yahvé como vassalo da Babilônia e falhou em impedir que líderes e sacerdotes profanassem o templo com a restauração de práticas idolátricas. Após um período que pareceu interminável, a paciência e longanimidade de Deus chegaram ao fim. Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia. Jeremias informa que, naqueles tempos, muitos falsos profetas pregavam uma mensagem de triunfo e vitória a Zedequias. Infelizmente, ele acreditou neles, em vez dos profetas piedosos como Jeremias, resultando em sua rebelião contra o rei de Babilônia. A despeito dos conselhos de Jeremias, Zedequias optou por ignorar as advertências do profeta, chegando a mandar prender e aprisionar Jeremias. No entanto, mesmo na prisão, Jeremias permaneceu dedicado a entregar a mensagem de Deus, não vacilando em sua fidelidade. Nabucodonosor, motivado pela rebelião, recorreu a uma tática comum para conquistar cidades muradas, erigindo um muro de cerco. O objetivo era cercar a cidade, cortar todo o comércio e suprimentos, forçando eventualmente a rendição dos habitantes por meio da fome. Este evento foi tão significativo que é mencionado 4 vezes no Antigo Testamento, em 2 Reis, 2 Crônicas 36, Jeremias e no texto atual. A fome se tornou tão severa
que indicava a iminente vitória de Nabucodonosor e dos babilônios sobre Jerusalém. Durante o cerco, Zedequias é capturado e executado. Os babilônios, embora não tão infames por sua crueldade quanto os assírios, eram conhecidos por sua própria marca de brutalidade. Em um ato de extrema brutalidade, orquestraram a execução dos filhos de Zedequias diante de seus olhos, assegurando que sua última memória fosse desoladora. No 7º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, um oficial do rei de Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todo o edifício importante foi queimado, segundo Reis 25, versículos 8 e 9. As muralhas de Jerusalém, que proporcionavam segurança física à cidade, foram destruídas. Jerusalém não era mais um lugar seguro para seus habitantes. Eles profanaram este local sagrado, saqueando-o, levando consigo muitos de seus tesouros. Levou para o cativeiro toda Jerusalém, e todos os príncipes, e todos os valentes de força, 10.000 cativos, e todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo mais pobre da terra. Segundo Reis 24, versículo 14. Assim, o magnífico templo de Salomão, que uma vez se erguia como um testemunho da glória de Deus e do orgulho de Israel, foi queimado. Mas, como a história mais tarde mostraria, isso também era um testemunho do espírito indomável de uma nação e da misericórdia sem fim de um Deus amoroso. Jeremias 52, versículos 17 a 23, oferece um inventário detalhado de tudo que os babilônios saquearam do templo. Levaram tudo para a Babilônia, incluindo as colunas de bronze que pertenciam à casa do Senhor e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e todas as panelas e as pás, e os cortadores de pavio, e as bacias e as colheres, e todos os utensílios de bronze com que se ministrava, levaram-nos para a Babilônia. Jeremias 52, versículo 18. Esta foi a terceira e mais significativa onda de cativeiro. Da mesma forma que os habitantes restantes foram levados como escravos para a Babilônia, as joias remanescentes do templo também foram levadas. Como resultado do julgamento de Deus, Jerusalém ficou em ruínas e foi completamente saqueada. Apesar de terem ouvido o quão severamente os filisteus sofreram por maltratarem a arca, os inimigos temiam tomá-la, mas a destruição não parou por aí. Muitos judeus foram acorrentados e levados para longe de sua terra natal, forçados ao exílio em Babilônia, estrangeiros em uma terra estranha. Os ecos de seu lamento angustiante podem ser sentidos no Salmo 137, junto aos rios da Babilônia. Ali nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Após a destruição do templo e o exílio dos israelitas, sua maneira de pensar e praticar a fé sofreu uma transformação significativa. Eles perceberam que sua relação com Deus não estava limitada a um local ou estrutura específica. Reconheceram que Deus é onipresente e poderia ser sentido mesmo nas terras distantes da Babilônia. Esse novo entendimento permitiu que adaptassem suas crenças e práticas às novas circunstâncias, mantendo uma conexão forte e duradoura com sua fé e seu Deus. O relato histórico nos diz que Nabucodonosor foi escolhido por Deus para executar seu julgamento divino sobre o povo de Judá, pois eles se desviaram de Deus, tornando-se idólatras e desobedientes. Nabucodonosor, assim, foi utilizado como um meio para punir o povo e provocar uma correção em seu comportamento. Jeremias 25, versículo 9. Nabucodonosor emitiu uma ordem para que vários jovens judeus fossem treinados para servi-lo como homens de conhecimento e sabedoria. Daniel, Hananias, Misael e Azarias estavam entre os cativos escolhidos. Eles foram conhecidos como Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. A primeira vez que Deus confronta Nabucodonosor ocorreu no 2º ano de seu reinado, 604 anos antes de Cristo, quando Nabucodonosor teve sonhos que perturbavam seu espírito e interferiam em seu sono. Algo nesse sonho era inquietante, e Nabucodonosor sabia que era significativamente importante. Apesar dos protestos,
Nabucodonosor não exigiu demais dos magos, astrólogos, feiticeiros e caldeus. Esses indivíduos ganhavam a vida alegando ter a capacidade de se comunicar com os deuses e extrair segredos do reino espiritual. Se suas reivindicações fossem verdadeiras, eles deveriam ser capazes de revelar tanto o sonho quanto seu significado a Nabucodonosor. Sereis despedaçados. No mundo antigo, Nabucodonosor, o poderoso governante de Babilônia, era conhecido por suas táticas impiedosas contra seus inimigos. Quando fazia uma ameaça, era conhecido por ser severo, e seu método de execução era frequentemente descrito em detalhes vívidos. É de fato algo inusitado e difícil. Ninguém, exceto os deuses, pode revelar isso ao rei, e a morada deles não é com a carne mortal. Ao ouvir essas palavras dos caldeus, ficou evidente que eles tinham uma profunda compreensão e apreciação pela verdadeira revelação. Reconheceram que a revelação não era algo que podia ser obtido por esforço humano, mas sim um dom divino concedido à humanidade pela graça de Deus. Apesar de sua sabedoria, esses homens não puderam responder a Nabucodonosor, porque somente Deus poderia. Por causa disso, o rei ficou indignado e extremamente furioso, ordenando a destruição de todos os sábios de Babilônia. O decreto foi emitido, e procuraram por Daniel e seus companheiros para matá-los. Embora fosse um déspota, Nabucodonosor entendia os perigos da religião falsa. Ele a considerava uma maldição e não via valor em sábios que não pudessem trazer-lhe sabedoria de Deus. Deus revela o sonho a Daniel. Daniel 2, versículos 14 a 16. Então Daniel, com discrição e sabedoria, respondeu a Arioque, o capitão da guarda do rei, que havia saído para executar os sábios de Babilônia. Ele perguntou por que o decreto do rei era tão urgente. Após Arioque explicar a situação, Daniel pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse revelar a interpretação do sonho. Daniel estava disposto a tomar o tempo para ouvir o Senhor e esperar por ele, se o rei concedesse. Daniel 2, versículos 17 e 18, diz que Daniel voltou à sua casa e discutiu o assunto com Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que buscassem misericórdia do Deus dos céus a respeito desse segredo, para que Daniel e seus companheiros não fossem executados com o restante dos sábios de Babilônia. O segredo foi revelado a Daniel numa visão noturna, e Daniel bendisse o Deus dos céus. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz habita com ele. Daniel 2, versículos 20 a 22. Daniel, então, é apressadamente levado à presença do rei por Arioque, que lhe diz: Encontrei entre os exilados de Judá um homem que pode explicar ao rei a interpretação do sonho. O rei, dirigindo-se a Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar, pergunta se ele é capaz de revelar o sonho e sua interpretação. Daniel responde que nenhum dos sábios, encantadores, magos ou astrólogos pode responder ao rei, mas há um Deus nos céus que revela segredos, mostrando a Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Daniel descreve o sonho de Nabucodonosor, Daniel 2, versículos 31 a 35, sobre uma grande estátua de esplendor inigualável e terrível aspecto, composta por materiais de valor decrescente, desde a cabeça de ouro até os pés de ferro misturado com barro. Uma pedra, não feita por mãos humanas, atinge a estátua, despedaçando-a completamente, enquanto a pedra se transforma em uma grande montanha que enche toda a terra. Daniel, então, interpreta o sonho, declarando que Nabucodonosor, rei de Babilônia, é a cabeça de ouro. Após ele surgirão outros reinos, Medo-Pérsia inferior, Grécia de bronze sob Alexandre o Grande, que dominará a terra, e finalmente um quarto reino, Roma, forte como ferro, que esmagará e dispersará todos os anteriores. Os pés de ferro misturado com barro simbolizam um reino dividido, parcialmente forte e parcialmente frágil, indicando uma mistura que não alcançará a unidade duradoura.
Nos dias desses últimos reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, nem terá sua soberania entregue a outro povo. Ele esmagará e porá fim a todos esses reinos, mas permanecerá para sempre, assim como a pedra cortada sem mãos que despedaçou a estátua, representa o reino eterno estabelecido por Deus. Daniel revela ao rei o que acontecerá no futuro. Portanto, o sonho é verdadeiro e sua interpretação é confiável. Primeiro, Daniel relata com precisão o conteúdo do sonho de Nabucodonosor, o que lhe confere credibilidade ao explicar seu significado. Você é a cabeça de ouro, disse claramente a Nabucodonosor. Após ele, viriam 3 outros reinos, cada um representado pelos diferentes materiais vistos no sonho, seguindo a sucessão dos reinos até o estabelecimento final do reino de Deus. Esses impérios dominantes que vieram após a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, foram claramente cumpridos na história. A natureza desses impérios foi precisamente refletida pela imagem vista no sonho de Nabucodonosor. O império que sucedeu Babilônia era inferior em termos de centralização do poder absoluto. Nabucodonosor era um monarca absoluto, e os impérios subsequentes foram progressivamente menos centralizados. Daniel não fez suposições ou análises. Deus anunciou o futuro por meio dele. A razão pela qual Deus pode prever a história é porque ele a controla. O grande rei ficou claramente impressionado, o que era incomum para ele, especialmente mostrando respeito a um escravo estrangeiro que estava prestes a ser executado com os outros sábios. Nabucodonosor, em um esforço para consolidar seu poder e autoridade religiosa, mandou fazer uma imagem colossal de ouro e ordenou que todos os níveis de oficiais se reunissem para uma grande cerimônia de adoração. A estátua de ouro que Nabucodonosor encomendou devia ser magnífica, com 90 pés de altura, possivelmente visando consolidar seu poder ao reunir todos os níveis de seus oficiais para uma grande cerimônia. No entanto, a ordem de que todos deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro, sob a ameaça de serem lançados em uma fornalha de fogo ardente, revela a tentativa de Nabucodonosor de se estabelecer não apenas como líder político incontestável da Babilônia, mas também como suprema autoridade religiosa na cidade. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram firmes, altivos e inabaláveis, recusando-se a se submeter à norma, resultando em uma confrontação tensa e inevitável. A pressão das expectativas sociais pode ser avassaladora, uma luta difícil de articular, como crianças na igreja que olham ao redor durante a oração para ver quem está de olho aberto. Alguns caldeus viram os 3 jovens hebreus firmes entre aqueles que se prostravam e correram para denunciá-los a Nabucodonosor. A acusação contra Sadraque, Mesaque e Abednego, cativos judeus em altos postos, estava carregada de inveja e amargura, revelando a dificuldade de aceitar que indivíduos cativos ascendessem ao poder. Devido à sua fé que os proibia de adorar qualquer deus além do verdadeiro Deus de Israel, oficiais da corte viram uma oportunidade de eliminá-los. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei foi impressionante. Afirmaram que, se fosse necessário, seu Deus poderia salvá-los da fornalha de fogo ardente, mas mesmo que ele não o fizesse, eles não serviriam aos deuses do rei, nem adorariam a estátua de ouro que ele havia erguido. Sua preferência pela morte a serem infiéis a Deus demonstra uma fidelidade e coragem extraordinárias. Quando Nabucodonosor viu os homens andando no meio do fogo sem se ferir, e notou a presença de uma quarta figura com a aparência como filho dos deuses, ficou atônito. Essa quarta figura é interpretada como a presença do Cristo pré-encarnado, protegendo e acompanhando Sadraque, Mesaque e Abednego em seu momento de provação. Deus é capaz de surpreender até mesmo aqueles com os corações mais endurecidos, não apenas contra ele, mas também contra seu povo. Aquele que criou a alma pode fazer sua espada se aproximar dela, até mesmo do maior tirano. Nabucodonosor tinha a impressão errada de ser a pessoa mais poderosa do mundo, mas aqui ele encontrou alguém infinitamente mais poderoso do que ele.
Isso o leva a questionar. Ele ainda terá autoconfiança para exigir que outros o adorem como se fosse um deus? Quando o rei viu que o fogo não teve efeito sobre os corpos desses homens, nem um fio de cabelo deles foi chamuscado, suas vestes não foram danificadas, e nem mesmo o cheiro de fogo havia tocado neles, ele percebeu que haviam sido divinamente resgatados. A sobrevivência milagrosa na fornalha, quando outros pereceram na entrada, demonstra que Deus pode nos livrar de provações ou nos sustentar miraculosamente através delas. Sabemos que Deus pode livrar, mas também entendemos que Ele nem sempre age dessa maneira. Conforme Romanos 5, Deus pode permitir provações e dificuldades em nossas vidas para construir nosso caráter, fortalecer nossa fé ou por outras razões desconhecidas. Não podemos sempre entender por que passamos por provações, mas Deus simplesmente pede que confiemos nele, mesmo quando é difícil. Ao andarmos pela fé, podemos enfrentar perseguições ardentes, mas podemos estar confiantes de que Ele está conosco, nos sustentará, nos livrará eventualmente e nos salvará para sempre. Quando somos perseguidos ou estamos em dor, podemos ter esperança porque sabemos que esta vida não é o fim. A vida após a morte, que é a garantia de Deus para todos que o amam e obedecem. Em resposta à fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor proclamou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e resgatou seus servos que confiaram nele, desobedecendo ao comando do rei e entregando seus corpos ao fogo, preferindo não servir nem adorar nenhum deus, exceto o próprio Deus. Contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado e as suas casas serão feitas monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. E o rei tornou prósperos a Sadraque, Mesaque e Abednego, na província de Babilônia. O nome de Jesus é mencionado várias vezes no Antigo Testamento, embora ele não seja referido por esse nome, nem apareça na mesma forma que no Novo Testamento. No entanto, ele está presente no Antigo Testamento, sendo enfatizado como o Cristo ao longo de toda a Sagrada Escritura. Uma declaração seguinte é tão verdadeira hoje quanto foi no tempo de Nabucodonosor e todos os reis que seguiram os seus passos, independentemente de sua estatura, seja como políticos, reis, tiranos, ditadores, presidentes, gerentes, supervisores, pastores, anciãos, diáconos ou líderes de qualquer tipo. Eles devem reconhecer que estão sujeitos à soberania suprema de Deus, quer os governantes aceitem isso ou não. Deus, no fim das contas, terá o seu caminho. Uma posição de privilégio, poder ou autoridade exige uma administração sábia e humilde. Deus nos deu o presente da autonomia, o que significa que temos um grau de liberdade em tomar decisões. No entanto, podemos optar por desafiar a sua autoridade ou tentar resistir à sua vontade soberana. Mas a verdade é que Deus nunca encontrou um adversário à sua altura. Ele vencerá. Ele terá o seu caminho. Então, se você enfrentar um dia de alto estresse e sentir que se submeter ao seu soberano Senhor não é proativo ou produtivo, meu conselho é que faça mesmo assim. Você ficará feliz por tê-lo feito mais tarde, talvez até mais cedo. Submeter-se à autoridade de Deus e buscar a sua vontade torna você um aliado dele, como está escrito pelos sábios de Israel há séculos. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Consagra ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, versículos 2 e 3. Como Jesus era, o que Nabucodonosor viu? Não sabemos exatamente o que Nabucodonosor viu, mas o livro do Apocalipse fornece uma forte ideia. O título deste livro, Apocalipse, deriva do principal evento que descreve, que é a manifestação de Jesus Cristo para as pessoas que vivem na Terra nos últimos dias. O trono de Deus foi o ponto focal de muitas das visões relatadas por místicos judeus e videntes apocalípticos. O Apocalipse se abre com Jesus como o revelador. João foi incumbido de documentar as coisas que ele tinha visto. João vê um Jesus poderoso que não se compara a nenhum homem comum. No entanto, antes de João fixar o olhar em Jesus,
Ele primeiro ouve a sua voz. Eu estava no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse 1, versículos 10 a 13. Esta foi a visão. João tinha visto o Filho do Homem, o honrado Jesus Cristo. João descreve a voz alta que ouviu como distinta e marcante, como o som de uma trombeta. A poderosa voz é a do Alfa e Ômega, o primeiro e o último, que está no começo e no fim de tudo. Porque Jesus se identificou com esses nomes em Apocalipse 1, versículo 18, sabemos que esta era a voz alta de Jesus. O primeiro e o último é um título que pertence ao Senhor Yahvé, o Deus de Israel. O título Alfa e Ômega tem a mesma ideia de primeiro e o último. Este é um dos trechos do Novo Testamento onde Jesus claramente afirmou ser Deus. Podemos apenas imaginar o que passou pela mente de João enquanto ele virava. O som da voz que ele ouviu provavelmente não se encaixava perfeitamente com a forma como ele se recordava da voz de Jesus soando. João a descreveu como de trombeta, Apocalipse 1, versículo 10. No entanto, ele estava ciente de que era Jesus por causa da descrição da voz de si mesma como o Alfa e Ômega. A túnica e o cinto podem evocar imagens do sumo sacerdote da Bíblia e também podem implicar que Jesus é o sumo sacerdote para o seu povo. A única outra ocorrência de cintos no Apocalipse 15, versículo 6, também de ouro, onde é uma imagem sacerdotal para os anjos no templo celestial. Assim, Jesus aparece não apenas como rei, mas como sacerdote, uma combinação de imagens que se tornou familiar ao povo judeu no período mebânico. O rosto de Jesus também brilha como o sol. Textos gregos, às vezes, retratam a divindade, resplandecendo como o sol ou relâmpago. Textos judaicos fizeram o mesmo para anjos e outros, mas também para Deus próprio. Mesmo sendo João um apóstolo que tinha conhecido Jesus enquanto ele estava na terra, ele ficou maravilhado após ver esta incrível visão. Os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Naquele momento, João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus abriu mão enquanto vivia na terra. Jesus é o primeiro e o último, o Deus de toda a eternidade, Senhor da eternidade passada e futura. Jesus é aquele que vive e que estava morto e está vivo para todo o sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive para nunca mais morrer. A vitória que Jesus alcançou sobre o pecado e a morte foi eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves do Hades e da morte. Alguns acreditam que o diabo tem a autoridade ou poder para decidir quem vive e quem morre. Eles estão obviamente enganados, porque apenas Jesus tem as chaves do Hades e da morte. Deus amaldiçoa Nabucodonosor. Ainda assim, Nabucodonosor não havia aprendido sua lição. De rei a animal, a ascensão e queda do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor havia se casado com uma bela princesa das montanhas da Pérsia, onde hoje está localizada a capital do Irã. Ela chegou ao palácio de Nabucodonosor, mas rapidamente ficou saudosa de casa. Ela sentia falta das montanhas, das árvores e dos animais selvagens. Quando Nabucodonosor soube o motivo da insatisfação dela, imediatamente se comprometeu a retificar a situação. Ele construiu uma montanha de tijolos maciços e a adornou com uma variedade de árvores, arbustos e plantas. Sua aparência deslumbrante conquistou um lugar como uma das 7 maravilhas do mundo. Os jardins suspensos da Babilônia atraíram muitos visitantes. Acima dos jardins, um zoológico privado de animais exóticos foi construído para entreter a esposa do rei. Familiarizado com os arredores planos da Babilônia, um dia ele estava de pé no telhado de seu magnífico palácio, quando de repente percebeu o que havia realizado.
Não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu próprio poder e glória? Ele perguntou a si mesmo, sentindo-se orgulhoso e realizado. Ele cochilou e sonhou. Daniel 4, versículos 4 a 9. Nabucodonosor tinha se esquecido de quem era o verdadeiro soberano. Ele estava sob a ilusão de que seu sucesso e poder eram devido unicamente a seus próprios esforços. No entanto, Deus, em sua soberania, o humilhou e lembrou-o de sua suprema autoridade. Nabucodonosor foi confrontado com a realidade de que sua posição e riqueza não eram resultado apenas de sua habilidade, mas da graça e da vontade de Deus. Sua falta de humildade e reconhecimento da soberania divina o levaram à queda. A árvore era forte e sua altura alcançava o céu, sendo visível até os confins da terra. Suas folhas eram belas e seu fruto abundante, e nele havia alimento para todos. As aves do céu aninhavam-se em seus galhos, e todas as criaturas vivas se alimentavam dele. E eis que vi nas visões da minha mente, enquanto estava deitado na minha cama, um vigia angelical, um santo, desceu do céu, gritou em voz alta e disse: corte a árvore e corte seus galhos, sacuda suas folhas e espalhe seu fruto, deixe as criaturas vivas fugirem debaixo dela e as aves voarem de seus galhos. No entanto, deixe o toco com suas raízes na terra, amarrado com uma cinta de ferro e bronze na nova relva do campo, e que ele seja molhado com o orvalho do céu, e que se alimente com os animais na grama da terra. Que sua mente e natureza sejam mudadas de um homem, e que a mente e natureza de um animal lhe sejam dadas. E deixe 7 períodos de tempo passarem sobre ele. A sentença é pelo decreto dos vigias angelicais, e a decisão é um comando dos santos, para que os vivos saibam, sem qualquer dúvida, que o Deus Altíssimo reina sobre o reino da humanidade e o confere a quem ele deseja, e coloca sobre ele os mais humildes e simples dos homens. O sonho de Nabucodonosor era conhecida por sua grandeza, força, beleza, fertilidade e pelo abrigo que proporcionava. Leiamos: amarrado com uma cinta de ferro e bronze, seja para confinamento ou proteção, o toco da árvore não seria mais livre. Nabucodonosor ouviu estas palavras em seu sonho, para que os vivos saibam que o Altíssimo reina no reino dos homens. Diante disso, o sonho não era difícil de interpretar. Tratava-se claramente da humilhação de um grande rei. Como muitos governantes ao longo da história, Nabucodonosor desejava afirmar sua autoridade acima de tudo, até mesmo acima de Deus. Tanto os reis assírios quanto os babilônios se consideravam governantes de todo o mundo, como indicado em suas inscrições, Daniel 4, versículo 8. Você, Beltesazar, é capaz, pois o espírito dos santos deuses está em você. Nabucodonosor sempre podia contar com Daniel para dar-lhe uma resposta honesta, mesmo que fosse difícil de ouvir. Embora Nabucodonosor reconhecesse que Daniel era um homem cheio do espírito do Deus Santo, ele ainda não tinha se rendido ao Deus Santo. A explicação de Daniel do sonho de Nabucodonosor, Daniel 4, versículos 19 a 26, é uma expressão de preocupação e surpresa. Nabucodonosor, ao ouvir a interpretação do sonho, reconheceu sua importância e a gravidade de sua situação. A árvore, que era grande e forte, simbolizava a própria grandeza e poder de Nabucodonosor. Seu orgulho e arrogância o levaram à necessidade de ser humilhado e corrigido pelo Deus soberano. Daniel enfatizou que o decreto vinha do Deus Altíssimo e que Nabucodonosor seria reduzido à condição de um animal até que reconhecesse que o Deus Altíssimo reina sobre o reino dos homens. O reino será restaurado a você depois que reconhecer e entender plenamente que o céu governa. Daniel falou a verdade com amor, assim como o profeta Natã fez quando disse ao rei Davi: Tu és o homem. Na linguagem dos profetas, grandes homens e príncipes são frequentemente comparados a árvores, como visto em Ezequiel, Jeremias e Salmos. Quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, ele revelou que o rei seria afastado dos homens, forçado a comer grama como um boi e embeber-se do orvalho do céu. Na época, Nabucodonosor
pode não ter compreendido completamente até que ponto essas profecias se cumpririam. No entanto, era o plano de Deus que o rei chegasse à realização de que o céu governa. Se Nabucodonosor tivesse se humilhado mais cedo, poderia ter evitado o destino humilhante que o aguardava. A resposta adequada ao perigo do julgamento é se arrepender humildemente. Infelizmente, Nabucodonosor falhou em fazê-lo. Ele deveria ter seguido o exemplo de Nínive em arrependimento, quando Jonas pregou para eles. Nabucodonosor foi aconselhado não apenas a parar de pecar, mas também a praticar ativamente a retidão e a generosidade. Daniel sabia que a Nova Babilônia foi construída por Nabucodonosor, o que antes era considerado falso, mas foi posteriormente verificado pela arqueologia recente. Durante o período de Mabã, ninguém pensava que Nabucodonosor havia construído a Nova Babilônia. No Museu Britânico, 6 colunas de escrita de Babilônia descrevem os projetos de construção de Nabucodonosor e seu desejo de melhorar a cidade. Imediatamente a palavra sobre Nabucodonosor se cumpriu. Ele foi afastado dos homens e começou a comer grama como um boi, e seu corpo estava molhado com o orvalho do céu, até que seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas eram como garras de pássaro. Deus havia dado a Nabucodonosor um período de 12 meses para se arrepender, embora ele provavelmente tenha esquecido do sonho durante esse tempo. No entanto, Deus não esqueceu. A maioria dos tijolos na terra durante as escavações da Babilônia trazem a inscrição: Nabucodonosor, rei da Babilônia, apoiador de Esila e Eida, exaltado filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. Eles o expulsarão dos homens, e você comerá grama como os bois. Nabucodonosor recebeu o mesmo anúncio que ouvira em seu sonho, o que indicava que o sonho estava prestes a se tornar realidade, e ele seria transformado em um animal, especificamente um boi. Há alguns que rejeitam a história da loucura de Nabucodonosor como sendo não histórica. No entanto, durante o período entre 582 a 575 anos antes de Cristo, não há registros de suas atividades governamentais. Este silêncio é significativo, dado que os líderes do Oriente Próximo normalmente se gabavam de suas realizações enquanto escondiam seus fracassos. Nabucodonosor havia sido subjugado e humilhado por Deus, para que soubesse que somente o Altíssimo reina sobre o reino dos homens. Teve oportunidade de se humilhar, mas ele não o fez. Como resultado, Deus o humilhou de uma maneira muito mais severa do que se Nabucodonosor tivesse se humilhado. Daniel 4, versículos 34 a 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou-se a mim o entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a majestade e o resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor só pôde ver a verdade sobre si mesmo quando primeiro viu a verdade sobre Deus. O rei babilônico viu quem era Deus e elogiou eloquentemente sua soberania. Após isso, seu entendimento retornou. Queridos amigos, precisamos retornar ao entendimento e abraçar a adoração de forma mais sincera. Mesmo em nossas reuniões públicas, não damos importância suficiente à adoração. Vamos tirar um momento para inclinar nossas cabeças em espírito e adorar aquele que vive para sempre e sempre. Esse retorno do entendimento resulta em oração. Se acreditarmos no que Nabucodonosor acreditava sobre Deus, certamente isso se refletirá em nossa vida de oração. Podemos ver o poder de Deus
em mudar a maneira como as pessoas pensam e se comportam, em alterar o curso de rios, oceanos e a distribuição de recursos, e em designar anjos para suas tarefas. A intenção de Deus era restaurar Nabucodonosor, não humilhá-lo. Nabucodonosor aprendeu que Deus é capaz de derrubar aqueles que andam na soberba. O objetivo final era trazer Nabucodonosor ao seu lugar correto diante de Deus e entre os homens. Há aqueles que veem um significado profético no seguinte relato. De acordo com as Escrituras, Babilônia é usada como uma representação do sistema mundial como um todo. Assim, podemos interpretar o seguinte: a queda de Nabucodonosor representa o julgamento de Jesus sobre as nações. A restauração de Nabucodonosor prenuncia a restauração de algumas dessas nações durante o reino milenar. Felizmente, a disciplina de Deus funcionou, e assim que o rei retornou ao palácio, ele se tornou uma pessoa diferente. Ele não mais reivindicava soberania ou sabedoria, mas via sua grandeza como um dom de Deus. Ele buscava honrar a Deus em vez de si mesmo como a fonte de toda coisa boa. Observe como Nabucodonosor desenvolveu um espírito ensinável. Muitos provérbios alertam que o pecado da soberba é uma ofensa perigosa. Provérbios 16, versículos 18 e 19 diz: o orgulho precede a destruição, e o espírito altivo a queda. É melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O arrogante orgulho leva à humilhação, como o texto claramente explica. É melhor ser humilde e pobre do que orgulhoso e rico. O oposto do orgulho, a humildade, leva à honra. O orgulho nos coloca em um caminho infeliz. Escolher o orgulho é se preparar para a queda. O pedestal que construímos para nós mesmos prova ser um terreno instável. Respeito, reverência e submissão ao Senhor são todos aspectos do temor ao Senhor. Porque o Senhor é infinitamente mais sábio do que nós, reconhecemos nossa necessidade desesperada por Ele. Provérbios 3, versículo 7 diz: não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Sempre que vemos termos como destruição, queda, desastre, ruína e queda nestes textos, podemos entender como uma penalidade para humilhar os orgulhosos e corrigir sua desviada. O orgulho descontrolado leva à destruição. O propósito dos avisos da Bíblia é colocar o pecador orgulhoso de volta em um caminho que leva à honra e ao amor. Quando o orgulho chega, a desgraça vem. No Jardim do Éden, o orgulho precedeu uma queda de maneira dramática e consequente. A pessoa orgulhosa segue seu próprio caminho, mas o humilde obedece à palavra de Deus, seguindo humildemente o conselho. O temor do Senhor e a humildade nos estabelecem de forma segura no caminho de Deus, onde nossos pés não escorregarão, nem vacilaremos. Se há algo tão perigoso na vida, é atribuir a glória de Deus a nós mesmos. Isso porque, quando cometemos o grande erro de assumir a glória de Deus, é como ter um confronto com o Criador dos céus e da terra. Uma coisa é certa nesse ponto: só há um vencedor certo, e não podem ser meros mortais. Deus nunca dorme nem cochila. A Bíblia compartilha conosco as características de Deus. Um dos atributos mais reconfortantes de Deus é que Ele nunca dorme nem cochila. Há algo reconfortante e tranquilizador em confiar no mesmo Deus que já ajudou muitos outros antes de nós. Sua misericórdia e fidelidade são tão elevadoras, pois despertam coragem para enfrentar todo o desafio. Grande confiança surge dentro de nós à medida que aprendemos a confiar no Deus que nunca dorme nem cochila. À medida que crescemos em entendimento, nossos olhos sempre estarão nele, e nossa confiança nele se tornará firme e concreta, chegando ao ponto em que é difícil duvidar de sua capacidade de nos socorrer. Salmos 121, versículos 1 a 8. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta, sim. O protetor de Israel não dormirá, nem cochilará. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida.
O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O testemunho dos 3 jovens hebreus é provocativo de fé, pois nos mostra que mesmo quando parece que tudo está desmoronando, nossa firme confiança em Deus trará a vitória no final. Eventos sempre acontecerão que nos compelirão a tomar uma posição por Deus. No entanto, a escolha é sempre nossa. Se confiarmos nele o suficiente, sabendo que ele nunca dorme nem cochila, ele virá em nosso socorro. Mas se escolhermos o medo, então escolhemos o controle do diabo. Segundo o profeta Isaías, aqueles que esperam no Senhor encontrarão forças renovadas. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Nossa força mortal não é um reservatório eterno como o do Todo-Poderoso. Vamos orar. Pai, oro para que me livres do orgulho que tu odeias. Ajuda-me a nunca ser convencido de que minhas forças são minhas fortalezas. Reconheço que tu és minha força e segurança, e que qualquer coisa boa em minha vida vem de ti. Por favor, ajuda-me a caminhar na humildade e confiar apenas em ti. Pai, por favor, não permitas que eu coloque a segurança do meu coração ou bens materiais, como casas e coisas boas. Não quero perverter a justiça ou oprimir os pobres por causa do meu espírito competitivo. Dá-me uma atitude humilde que me permita amar a todos e tratá-los com bondade e respeito. Ajuda-me a conter meu orgulho nas temporadas de vitória e lembrar que todas as vitórias vêm de ti. Por favor, perdoa-me por qualquer orgulho no meu coração ou mente, pois só levará à opressão. Ajuda-me a olhar para ti em humildade, porque sei que não posso percorrer esta vida sem a tua ajuda. Oro tudo isso no poderoso nome de Jesus, que foi um verdadeiro servo humilde. Direcione meus passos de acordo com a tua palavra. Não permita que o pecado me domine. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos ansiosos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito estável dentro de mim. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Restaura-me a alegria da tua salvação e concede-me um espírito disposto a me sustentar. Querido Senhor Jesus, estou buscando a tua presença hoje para renunciar ao espírito de orgulho da minha vida com toda firmeza. Preciso da tua ajuda para arrancar completamente esse espírito que tem tomado residência em minha vida. Rejeito todos os espíritos teimosos que estão operando em minha vida e os expulso pelo poder do teu santo nome. Confesso que meu orgulho e arrogância me fizeram perder de vista o meu glorioso destino. Senhor, estou pedindo a tua intervenção e humildemente peço que restaures meu destino para mim. Oro por tua ajuda divina para romper todo o reduto espiritual e físico de orgulho que está operando em minha vida. Pai Celestial, reconheço que o orgulho ganhou controle sobre minha vida. Sei que me levou a me comportar e falar de uma maneira que tu achas ofensiva. Estou pedindo que removas todo o sentimento de vergonha, altivez, arrogância, jactância e frustração da minha vida. Por favor, ajuda-me a dizer não ao orgulho em cada ato pecaminoso do diabo. Oro para que enchas meu coração com teu amor e graça, para que eu possa viver uma vida que te seja agradável. Senhor, preciso do teu poder de limpeza hoje. Purifica-me do meu pecado e deixa-me me ver como tu me vês, como um humano falível e imperfeito que precisa da tua graça. Resistirei e renunciarei ao espírito de orgulho de ter uma habitação em minha vida. Obrigado por ouvir minha oração. Amém.